A essa altura, todo mundo já conhece a teoria de que a Madame Gazella pode ser uma vampira. Mas você já parou para pensar qual sua origem e que tipo de vampira ela é? A teoria surgiu graças a 2 momentos muito marcantes. Caso você não conheça, vou resumir para você entender tudo o que vamos falar nesse vídeo. A primeira vez foi no especial de Halloween do vídeo musical Madame Gazella tinha um castelo. Nele, Peppa, sua família e todos os amigos se fantasiam de monstros, bruxas e fantasmas para uma festa de Halloween que ia rolar na casa da Madame Gazella. Dentre essas fantasias, vemos Suzy vestida como um... Você adivinhou, vampiro. E a música diz que Madame Gazella tinha um castelo, e nesse castelo tinha vampiros. E bem na hora em que isso acontece, vemos Madame Gazella parada na frente de um espelho junto com a Peppa. Mas olhe só atentamente. Madame Gazella não possui um reflexo. É como se apenas a Peppa estivesse em frente ao espelho e a Peppa percebe isso. Olha a cara de espanto dela ao perceber. E sabe o melhor de tudo? A Madame Gazella também olha para o espelho, ela sabe exatamente o que Peppa viu, ou melhor, não viu. E ela simplesmente ignora aquilo e todo mundo dá risada, e o vídeo continua. Pois se a música fala que a Madame Gazella tinha um castelo e que nesse castelo tinha vampiros, e a própria Madame Gazella não tem reflexo no espelho, a única coisa que pode significar é que Madame Gazella era um desses vampiros que tinham em seu castelo. Pois como você deve saber, vampiros são conhecidos por não terem reflexo em espelhos. Outro momento curioso que nos faz coçar a cabeça de tanta estranheza é no episódio que a casa dela está torta, e a família Pig desvenda o mistério dizendo que a casa está torta porque tem uma árvore gigante empurrando a estrutura para o lado. Quando chamam o cara para subir na árvore e ver se tem algum bichinho que vive ali, ao chegar no topo, todos eles percebem que morcegos saem voando. E aí a Madame Gazella pega e fala que morcegos lembram ela de seu antigo país de origem. Pois se ela é realmente um vampiro que veio de outro país, isso só pode ser uma referência à Romênia, de onde o mito do Drácula surgiu na cidade da Transilvânia. Mas agora você já sabe da teoria por trás dessa origem obscura da Madame Gazella, agora resta saber que tipo de vampiro ela é. O quê? Você não sabia que existem mais de um tipo de vampiro? Pois pegue suas estacas de madeira, seus fungos super desenvolvidos e seus chicotes matadores de vampiros, pois hoje vamos mergulhar na lore e na mitologia vampiresca para tentar definir que tipo de vampiro seria a Madame Gazella, aqui no canal Planeta Teen. Alcina Dimitrescu foi a herdeira final do Castelo Dimitrescu, uma fortaleza medieval que se erguia sobre uma vila de montanha sem nome na Europa Oriental. Em algum momento, antes ou durante a década de 1950, Alcina entrou em contato com Mãe Miranda, uma mulher misteriosa, adorada pelos habitantes locais como uma figura divina, e que a infectou com um parasita baseado em um mofo chamado Cadou. Este parasita concedeu a Dimitrescu força sobre-humana, capacidades regenerativas e garras retráteis, estendendo-se de cada dedo. Além disso, o parasita interrompeu seu processo de envelhecimento aos 44 anos, indicando que ela nasceu em algum momento do início do século XX. No entanto, devido a uma doença do sangue que herdou de seus ancestrais, Alcina foi forçada a consumir carne e sangue humanos para manter seus poderes. Alguns anos depois, possivelmente com a ajuda de Miranda, Dimitrescu usou os ovos do parasita Cadou para criar 3 criaturas insetoides que podiam imitar a forma de uma mulher humana. Sobre essa doença sanguínea, continua no vídeo, pois vamos falar especificamente dela mais pra frente. Alcina chamou aquelas criaturas de Daniela, Bela e Cassandra, e passou a considerá-las como suas filhas. Essas 3 mulheres obedeciam a Alcina sem questionar, e eram semelhantes a ela por não terem idade e dependerem do vampirismo para seu sustento. No entanto, elas diferiam de Alcina porque podiam se dissolver em um enxame de insetos à vontade, e eram incapazes de suportar as temperaturas frias, permanecendo presas dentro dos limites do castelo de Alcina. Como a Madame Gazella provavelmente veio da Transilvânia, que fica na Romênia, esse tipo de conexão faria sentido, já que a vila em que Resident Evil Village se passa também é um lugar no leste europeu, que os criadores dizem ser próximo da Romênia. E a linha do tempo encaixa, pois a Mãe Miranda, a cientista por trás dos experimentos que deram vida à Lady Dimitrescu, é imortal e vive na Europa desde a época da Peste Negra, e ela só vai ser derrotada pelo Ethan Winters em 2022. E como o desenho da Peppa lançou no início dos anos 202, a linha do tempo encaixa perfeitamente. Claro que tudo isso é só teoria para se divertir e imaginar possibilidades paralelas.
Então, se você acha legal essa teoria que conecta Peppa Pig com Resident Evil, comenta sua opinião usando a hashtag PeppaEvil pra gente saber. Mas as coisas não precisam ser tão complexas e científicas como o exemplo anterior, e a Madame Gazella pode ser um tipo diferente de vampiro. Não sei se você sabia, mas existem vampiros que não se alimentam necessariamente de sangue humano. Como podemos ver na série O que Fazemos nas Sombras, em que existem vários vampiros diferentes que moram numa mesma mansão. Colin, por exemplo, é um vampiro de energia, como ele mesmo se chama, e a forma que ele se alimenta e se mantém eterno é sugando a energia vital das pessoas ao deixar elas extremamente entediadas e de saco cheio. Sabe aquele cara que conversa com você sobre absolutamente nada e mesmo assim o cara não para de falar? Ou aquela pessoa que vive falando de, sei lá, Fórmula 1 com você, mesmo sabendo que você não dá a mínima para o assunto? Ou pessoas que ficam desabafando problemas super banais que nem deveriam ser considerados problemas por alguma pessoa normal? Pois então, esse é o Colin. E o show ainda estabelece que existem evoluções desse tipo de vampiro de energia, pois alguns episódios para frente conhecemos a Ivy, que é uma vampira emocional. Ela se alimenta da energia emocional das pessoas ao contar histórias super tristes sobre a vida dela, para fazer as pessoas ficarem com pena dela e querer ajudar. Ela basicamente come empatia no café da manhã. Eu acho que a Madame Gazella poderia ser um tipo mais evoluído ainda de vampiro emocional, que se alimenta da energia positiva do riso de crianças que se divertem ao redor dela. Por isso que sempre vemos ela sendo super simpática e querida com as crianças, porque uma criança confortável é capaz de se divertir e dar risada. E dessa forma, a Madame Gazella é um tipo bondoso de vampiro. Outra possibilidade da origem vampiresca de Madame Gazella se encontra na mitologia utilizada no jogo de RPG Vampire. Nesse jogo, nós seguimos a história de Jonathan E. Reed, um médico especialista em transfusão de sangue que é super apaixonado pela profissão de salvar vidas, que é transformado em vampiro durante um surto do que ele acreditava ser a gripe espanhola. Na verdade, ele vai descobrindo que a gripe espanhola é uma fachada para algo mais sinistro que estava acontecendo em Londres, e que ele sente que a resposta para todos estes eventos está no vampiro primordial que o transformou em vampiro como parte de algum plano que precisaria das habilidades de Jonathan. Essa entidade é um deus antigo chamado Myrddin, e é uma lore extremamente extensa e complicada, que envolve até mesmo o rei Arthur, e como este também havia sido transformado em vampiro por essa entidade no passado. A ideia aqui é de que Myrddin, cuja pronúncia pode ser parecida com o do mago Merlin, é essa entidade feita puramente de sangue que surge de tempos em tempos para se alimentar da miséria e sofrimento humano. Claramente, no caso de Madame Gazella e Peppa Pig, não seria algo tão dramático e pesado dessa forma, mas uma das possíveis teorias de sua origem é a de que ela foi transformada em vampiro por alguém em seu país de origem. Mas quem seria essa pessoa? Como podemos encontrar um personagem que pudesse fazer isso com ela? Eu não estaria fazendo meu trabalho direito se eu não tivesse uma resposta. A pessoa que transformou ela em vampira provavelmente foi seu marido, que vimos naquela foto em preto e branco no flashback daquele Natal em que ela plantou a árvore que deixou sua casa toda torta. Como estabelecido na teoria dela ser muito mais velha do que aparenta, a cena se passa 20 anos atrás, e mesmo assim, a foto é preto e branco, indicando que mesmo para a época de 20 anos no passado, aquela foto ainda assim seria considerada antiga. Provavelmente este foi o marido dela, que deve ter sido incapaz de sobreviver aos caçadores de vampiro que começaram a lutar contra os monstrengos lá na terra natal deles, no leste europeu. Sabe quem seria capaz de sobreviver a essa dificuldade absurda? As pessoas, lobisomens, vampiros, qualquer um que assinar o canal e ativar o sininho das notificações. Falando em caçadores de vampiros, não tem como mencionar esses monstros folclóricos sem citar a família caçadora de vampiros mais famosa da cultura pop, os Belmont de Castlevania. Se a gente manter o argumento do último tópico, de que a Madame Gazella foi transformada em vampiro por alguém, provavelmente seu marido, e ela teve que fugir do leste europeu porque sua raça estava sendo caçada e seu marido ficou para trás para protegê-la, conseguimos traçar alguns paralelos para descobrir até mesmo qual era o Belmont específico que estava na sua cola. Olha só a linha do tempo aqui comigo. Peppa Pig lançou originalmente em 2004. De acordo com o episódio da Casa Torta, aquela árvore foi plantada 20 anos antes, ou seja, em 1984.
Mas como já estabelecemos antes, mesmo para os padrões de 1984, aquela foto é antiga por ser preto e branco, e a fotografia colorida já existia naquela época. O auge de popularidade da fotografia preto e branco pode ser dito que se passou entre 1930 e 1950, que foi justamente o início da era de transição da fotografia tradicional para a colorida que conhecemos hoje. Portanto, dá para imaginar que foi entre esses anos que a Madame Gazella deve ter sido transformada em vampiro por seu falecido marido. E graças aos caçadores de vampiro atuantes nesse período, podemos indicar uma data exata do falecimento do marido dela: 1944. Pois é nessa época, durante a Segunda Guerra Mundial, que os poderes malignos da influência de Drácula despertaram novamente, fazendo com que os caçadores de vampiros do clã Belmont saíssem da aposentadoria para selar o vampirão mais uma vez. Mas nessa época não tinha nenhum Belmont atuante mais, e os caçadores que carregaram esse fardo foram os protagonistas do jogo Portrait of Ruin, Jonathan Morris, o novo portador do chicote Vampire Killer, e uma maga poderosa chamada Charlotte Aulan. E como já foi estabelecido que a Madame Gazella é um tipo benevolente de vampiro, ela e seu marido decidiram fugir antes que Jonathan e Charlotte fizessem ela jogar no Vasco. Mas acabou que apenas seu marido que foi convocado, e ela conseguiu escapar. Voltando um pouco para o argumento mais científico da coisa, mas saindo da ficção científica de Resident Evil, temos uma explicação mais realista de como ela poderia ser confundida como uma vampira, sem ser de verdade. E isso é a condição conhecida como porfíria. Essa junção de várias doenças raras que prejudicam o sangue do paciente foi que originou o mito dos vampiros lá nos anos 1800, muito antes do próprio Drácula de Bram Stoker ter sido escrito. Inclusive, essa condição era literalmente chamada de a doença do vampiro. E se você for analisar os sintomas, fica extremamente claro o porquê da comparação. Olha isso que doideira. Sensibilidade à luz solar. Sensibilidade extrema à luz solar, levando à desfiguração facial, pele escurecida e crescimento de pelos. Presas. Além da desfiguração facial, ataques repetidos da doença causam retração das gengivas, expondo os dentes, que então parecem presas. Beber sangue. Como a urina das pessoas com porfíria é vermelha e escura, o folclore supôs que elas estivessem bebendo sangue. De fato, alguns médicos recomendavam que esses pacientes bebessem sangue para compensar o defeito nas células vermelhas do sangue, mas essa recomendação era para sangue de animais. É mais provável que esses pacientes, que só saíam após o anoitecer, fossem julgados como se estivessem procurando sangue. E suas presas deram origem a histórias populares sobre vampiros. Aversão ao alho. O teor de enxofre do alho pode levar a um ataque de porfíria causando dor intensa. Assim, a aversão ao alho. Reflexões não vistas em espelhos. Na mitologia, um vampiro não pode olhar em um espelho, ou não consegue ver seu reflexo. A desfiguração facial causada pela porfíria piora com o tempo. A má oxigenação leva à destruição dos tecidos faciais e ao colapso da estrutura facial. Os pacientes compreensivelmente evitavam espelhos. Medo do crucifixo. Durante a Inquisição Espanhola, 1478 a 1834, 600 vampiros foram supostamente queimados na fogueira. Alguns desses vampiros acusados eram inocentes portadores de porfíria, e por isso, os pacientes com porfíria tinham boas razões para temer a fé cristã e os símbolos cristãos. E essas foram todas as possibilidades da origem vampiresca de Madame Gazella. Qual delas foi a sua favorita? Qual foi a mais assustadora? Queremos saber sua opinião nos comentários. Enquanto isso, se prepare, pois preparamos mais 2 vídeos incríveis de teorias de Peppa para você continuar se divertindo com a gente. É só clicar no mais legal e ir lá assistir. Te vejo lá. Até mais!